Quem ama louvar a Deus, irmãos? Tem que ser um privilégio na nossa vida louvar ao Senhor. Sabe, uma pessoa me disse essa semana, pastor, a pessoa no coração dela pensar que a igreja tem que ter só a palavra de Deus. E nós vamos para a palavra e é um momento maravilhoso. E nós aqui na igreja priorizamos muito pela palavra. Mas eu disse a ele, cuidado, porque nós somos criados para louvor da adoração do Senhor, para louvor da glória de Deus. Então não dá para alguém entender e dizer, o louvor é só uma cantoria. Não. O louvor tem que ser uma expressão do nosso coração. O louvor tem que ser uma forma de oração a Deus, de adoração. Em nome de Jesus sempre, amém? Nós vamos para a palavra de Deus nessa noite, irmãos, que está lá em Mateus. Primeiramente nós vamos ler aqui no capítulo 7. Mateus capítulo 7, em nome de Jesus. Versículo 21. Diz assim, irmãos: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi lida, e eu peço que o Senhor fale em cada coração, segundo a Tua perfeita vontade, em nome de Jesus. Irmãos, o tema para a mensagem hoje é: quem entrará no reino dos céus? Nós temos aquele salmo que diz, né? Quem subirá ao monte do Senhor, né? A Bíblia diz, o salmista já dizia, os limpos de mãos, os que não são assassinos, né? E os puros de coração. Nós falamos muito sobre salvação, tem um livro que o Senhor me deu sobre isso. Mas parece que no final dos dias sempre há aquela dúvida, quem vai entrar no reino dos céus? Tem uma coisa que a gente não gosta, eu particularmente como pastor, não é que a gente não gosta, a gente está ali sempre como um apoio. Mas eu digo assim, momento triste do ministério, vamos dizer assim, é a forma melhor para se expressar, é quando o pastor precisa fazer um velório. Porque é um momento de tristeza, é um momento de pranto. Então, assim, é um momento triste. E geralmente, nesses momentos, as pessoas tendem a nos perguntar. Porque pensam que o velório é para ser feito ali, o culto fúnebre, né? Para o morto. Mas não é, porque já era, como diz ditado. Já foi. Na verdade, o pastor vai ali para dar uma palavra para os familiares, para aqueles que estão ali presentes. Eu já fiz muito isso e vou dizer, talvez seja parte do ministério, que a gente seja assim diferente, algo até difícil de fazer. Mais difícil às vezes até do que vir pregar. Porque ali naquele momento, muitos corações machucados. E o que você vai dizer? O fato, irmãos, é que muitas pessoas servem a Deus ainda com muita dúvida sobre quem vai entrar no reino dos céus. Jesus, ele veio pregar o reino dos céus, João Batista pregava o reino dos céus. Nós estudamos de manhã, o ministério de Jesus começa ele pregando sobre o reino dos céus, ali na Galileia. Então Jesus veio, irmãos, sim, para curar os enfermos, sim, para curar o paralítico, sim, para ressuscitar os mortos, sim, para curar os leprosos, sim, para curar os coxos, sim, para curar toda a enfermidade, sim. Mas ainda digo para vocês, essa não é a parte mais importante dos milagres para a humanidade. O mais importante é o que diz, que ele veio buscar o que se havia perdido. Adão perdeu a presença do Senhor no jardim. O homem perdeu a glória de Deus. E Jesus veio para que nós pudéssemos ter novamente a oportunidade de um dia estarmos com o Senhor no jardim celestial, que é o paraíso. O Éden é o paraíso, jardim de Deus. É isso que significa Éden. Onde o leão habitará com o cordeiro,
como era no princípio, onde os animais não eram ferozes. Mas quando o Senhor restaurar tudo isso, quando passar os céus, quando passar a terra, quando o Senhor restaurar a nossa vida, quando nós formos transformados, não digo essa restauração que Ele já fez quando nós aceitamos como Salvador, digo a transformação, melhor a se dizer, é quando Ele transformar esse corpo no novo corpo celestial. A Bíblia diz, irmãos, que quando nós estivermos com o Senhor na glória, não vai ter mais choro, não vai ter mais dor, não vai ter mais pranto, não vai ter mais tristeza, não vai ter mais dificuldade, não vai ter mais imperfeições. Nós ainda não sabemos como isso é possível, mas é possível para Deus. O Senhor não vai permitir que ninguém mais erre, ninguém mais falhe, para que nós possamos viver eternamente com o Senhor. A Bíblia diz que nós vamos habitar eternamente com Ele. Em um lugar onde as ruas são de ouro e cristal, onde o rio da vida que sai do trono de Deus, ele é extremamente puro, extremamente limpo, onde olhos jamais viram, ouvidos não ouviram o que Deus preparou para aqueles que o amam. A grande questão é que a humanidade está perdendo a noção. Efésios 2:8 diz que nós somos salvos pela graça, não vem de nós, é dom de Deus. Mas o Senhor, eu acredito que Ele nos dá o poder da escolha, o poder de dizer sim para Deus ou não. Porque se Deus não tivesse nos dado esse poder, que é chamado de livre-arbítrio, não que nós possamos fazer o bem de nós mesmos. O ser humano por si só, irmãos, é falho. O ser humano por si só, ele não procuraria Deus. Mas Deus é o que chama, Deus traz sua presença, e todos aqueles que o recebem, que dizem sim para Deus, eles vão fazer parte desse reino para toda a eternidade. Então, irmãos, todos vão poder fazer parte. Amém? Só que tem um porém aqui. Nós já ouvimos Jesus falar na grande comissão: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê está condenado. Então, crer, eu acredito que é a condição de ser salvo. Crer é a condição de ser salvo. Não significa que nós não vamos errar na nossa vida, não vamos falhar. Por isso o apóstolo Paulo diz que nós somos transformados todos os dias de glória em glória na imagem e semelhança do Senhor. Não somos perfeitos, mas estamos caminhando com aquele que nos levará à perfeição, à plenitude da sua vontade. Amém? Agora tem uma coisa que nós lemos aqui no versículo 21. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Quer dizer, não é porque está na igreja, não é porque fala que fala de Deus. Quem entrará, irmãos, no reino dos céus? Está escrito aqui depois da vírgula: aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aqui entra a questão que eu quero falar com vocês. O que é fazer a vontade do Pai que está nos céus? Fazer a vontade de Deus. Como que nós fazemos a vontade de Deus? Só existe uma forma: pela palavra. Conhecereis a verdade, João 8,32, e a verdade vos libertará. Então é pela palavra que nós conhecemos a vontade de Deus. Não tem outro meio. É pela palavra que nós aprendemos aquilo que Deus quer de nós, a forma que Deus quer que nós vivamos. Então isso, irmãos, não se trata da implicância de uma igreja, de um pastor. Não, mas as pessoas
que não querem servir a Deus, a Bíblia diz que aqueles que estão nas trevas, eles não querem vir para a luz, porque a luz que é a palavra de Deus é luz, está lá no Salmo 105, versículo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Quer dizer, a palavra é o que ilumina, não é? Eu falei ao contrário, né? Salmo 119, versículo 105. Então, irmãos, só que as pessoas não querem por quê? Quando nós vemos servir a Deus, a palavra de Deus fala a forma que Deus quer que não vivamos. Porque se vivermos daquele jeito que Deus está falando para não vivermos, nós estamos em perigo. Nós estaremos em pecado. E se nos agradarmos daquela vida, não entraremos no reino dos céus, ainda que falemos Senhor, ainda que estejamos na igreja, no culto, clamando, falando Senhor, né, ou louvando. Porque muitos naquele dia, está escrito aqui no versículo 22, vão dizer, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome nós não expulsamos os demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Quer dizer, está falando de pessoas aparentemente no meio da igreja qualificadas. Pastores, obreiros, que expulsam demônios, que diante da igreja são homens, mulheres de autoridade, que falam, né? E a gente estremece a perna, parece que aquela pessoa está falando. Mas, irmãos, a emoção não muda nada na nossa vida. Somente a palavra muda. E naquele dia muitos vão chegar e Jesus vai dizer assim no versículo 23. Eu direi apartamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aí que dá a questão. Sabe aqueles pregadores que falam assim, Deus está comigo porque eu oro, acontece, eu falo, acontece. Jesus vai falar para muitos, eu nunca conheci você. Porque não entendem que tudo é pela graça do Senhor. Porque não entende que a glória de Deus não é dividida com os homens. Porque não entendem que a Bíblia diz que os homens amaram mais a glória do mundo do que a glória de Deus. Eles não entendem. Aí Jesus vai dizer isso. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E aí, irmãos, eu vou aqui para um versículo que algumas pessoas têm perguntado, pastor, quem ia entrar no céu? Será que aquele entrou? Uma coisa é certa, nós não sabemos quem vai entrar no céu ou não. Não sabemos não. Só Deus sabe. Às vezes a gente está falando, aquele que fica Senhor, aquele que está expulsando demônios, você acha que vai, e é só Deus que conhece o coração e a vida. E aquele lá que você pensa que não, aí no céu terá muita surpresa. Até o último segundo de vida, Deus dá oportunidade para o ser humano. É verdade. Mas é mais difícil, não é? Mas Deus dá. Então nós não sabemos. Às vezes a pessoa, né, foi um torto no meio do caminho, mas ele teve tempo de se arrependeu de coração, mas é mais difícil. Não adianta a pessoa, né? A pessoa vai falar, eu vou andar na sujeirinha e depois vou passar no lava rápido do Senhor, no lava rápido de Jeová, na hora de entrar no céu. Não vai funcionar assim, irmãos. Não é assim, não. Deus, não é verdade? Tem pessoa que pensa que é assim, né? Vou andando pelo inferninho, mas depois, passando no lava rápido de Jeová, que está tudo certo para entrar no céu. Não, irmãos. A Bíblia diz sim que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas quando nós estamos na vontade de Deus. Não é que nós não falhamos, não cometemos erros, não. É que nós queremos a perfeição. É diferente de quem não quer. Quem não quer é aquele que diz, eu não quero viver assim. Aí ele trata o pastor que pega no pé, essa igreja pega no pé, essa igreja quer ser muito santa, os crentes também não precisa ser tudo isso, por isso que eu não vou para a igreja, porque pega no pé demais, tem que ser tudo isso para louvar a Deus, tem que andar desse jeito aí mesmo. E aí, irmãos, a gente vê o mundo que odeia a igreja, bombardear a igreja nas redes sociais. Os crentes, irmãos, são odiados. A gente que pensa que não. A gente não tem a perseguição que a gente vê nesses países.
Até hoje, que Deus tenha misericórdia de nós. Mas não pense que o crente é amado, não, irmão. O diabo nos odeia. A Bíblia diz que ele veio roubar, matar e destruir. E aqueles que não estão em Deus acabam nos odiando também, porque tem raiva de tudo. Acha que você está falando tudo à sua vontade. Que você não pode, mas você não é perfeito. Deus é amor. Deus não sei o quê. Deus é amor. Mas Ele está dando a oportunidade. O que significa? Que Deus ama o pecado, que Deus ama qualquer ser humano, mesmo que ele esteja no pecado. Deus abomina o pecado, Deus odeia o pecado, Deus não quer ninguém no pecado. Mas Deus dá a oportunidade para todo ser humano. Quem crer e for batizado será salvo. Quem se converter dos seus maus caminhos, está lá em 2 Crônicas 7,14. Se meu povo que se chama pelo meu nome, orar, se converter de seus maus caminhos, o Senhor ouve. Agora veja só, o que nós não podemos é achar que todo mundo vai viver do jeito que quer, porque a Bíblia diz que no final dos tempos ia se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, a maioria das igrejas só ia estar pensando em riqueza, luxúria, dinheiro e aquelas coisas todas. E por isso que muitos pastores vão expulsar demônio, mas eles fazem tudo pela vontade deles e achar que vai chegar naquele dia e vai entrar no céu. Porque não é assim que a Bíblia diz, irmãos. E aí eu quero ir aqui para Apocalipse para você ver que a palavra de Deus fala sobre quem não vai entrar. Não sou eu que digo não, tá? Não sou eu que estou falando aqui. Olha o que a palavra de Deus diz. Então, quando alguém perguntar quem entra e quem não entra no céu, a pessoa pode estar nessa prática do pecado que eu vou falar aqui e se arrepender e entrar. Não é isso que eu estou falando, amém? Deus, ele perdoa o pecador. Deus perdoa, Deus, o amor dele nós não sabemos como explicar. Então eu não estou pregando com a pessoa estar lá, que a Deus não vai mudar a vida dela. Não, o arrependimento, se arrepender, a salvação, eu creio que ela é para todos. Eu creio assim. Só que a Bíblia, Deus nos ensinou de uma forma clara. Veja aqui no capítulo 21. Capítulo 21. Versículo 7 diz: quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele me será meu filho. Agora veja no versículo 8. Mas, quanto aos tímidos, o que é tímidos, irmãos? Quem tem vergonha de Deus. Eu até queria ser um evangélico, um crente, mas dá uma vergonha de falar que eu sou. Eu falo, hoje, antigamente tinha aquela coisa, né? Ficar com vergonha da gente usar a Bíblia. Hoje tem a Bíblia no celular, né? Para esconder que a gente é crente? Não, pode usar. Mas não se intimide de declarar o Deus que você serve no meio de todos. Porque a igreja, irmãos, parece que está tendo medo da gente dizer que a gente serve a Deus. A gente tem medo de falar aquilo que a gente acredita. Todas as religiões do mundo, ninguém tem medo, ninguém pensa, mas o cristão parece que tem um medo de falar, eu sirvo ao Senhor Jesus Cristo. A gente parece que tem. Isso é uma timidez. Não é só a pessoa que prega ou não prega a palavra, mas é aquele que não professa a fé no Deus que serve, no nosso Deus. E aí diz, e aos incrédulos, quer dizer, a incredulidade. O que é incredulidade, irmãos? É não crer. Nós servimos um Deus que é poderoso, ele é onipotente, nós falamos, né, no estudo teológico, que Deus é dono de todo poder, poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Mas a gente vive para Deus como se Ele não tivesse esse poder. Então os incrédulos aqui, não é só a pessoa que não acredita em Deus, mas também aquele que ele despreza a fé no poder de Deus. Eu não tenho poder para curar coronavírus, não tenho. Eu não tenho poder para curar câncer, não tenho. Mas, assim como João e Pedro disse, aquilo que eu tenho eu vos dou. Eles falavam do Espírito Santo, eles falavam da fé, eles disseram ao coxo, ao paralítico, levanta e anda. Eu não sei
o que Deus, a plena vontade de Deus. Mas eu sei que Ele é poderoso para fazer, irmãos, o que Ele quer. Amém? Por isso que eu falo pelos irmãos, não estou dizendo que um crente não possa morrer de uma enfermidade. Não, acontece. O que nós não podemos é viver por medo. Não estou falando que a gente tenha que tentar a Deus. Viver por medo é negligenciar a fé no Deus que cuida de nós. Então não podemos ser incrédulos, irmãos. E aos abomináveis. Uma pessoa abominável não precisa nem dizer o que ela é, né? Porque é uma pessoa que abomina tudo. É uma pessoa que zomba de Deus. Aí muita gente fica com raiva. Mas a pessoa zomba de Deus, zomba de tudo, zomba de todos, é uma pessoa abominável, faz tudo que não presta, tudo que é contrário à vontade de Deus, ela despreza tudo, ela vive no adultério, ela vive na bagunça, ela não se importa que existe um Deus. Lembra do que eu falei, pode se arrepender? Se arrepender e crer, será salvo. Mas tem gente que não quer, irmãos. Tem muita gente que você vai falar de Deus e ela te xinga nos dias de hoje. Não vem para cá falar de Deus, não. Não preciso desse Deus que você serve. Isso é abominação, irmãos, contra o Senhor. Se arrepender, será salvo. Mas sinto muito, se a pessoa não se arrepender, no último dia, no julgamento de Deus, Deus vai tratar com ela, assim como vai tratar com todos nós, com os nossos erros, amém? Mas aqui, esses pecados aqui, eles são mais explícitos, se dá para a gente entender melhor assim. Tem pecado, tudo é pecado, né? Tudo que é iniquidade e erro é pecado, a gente sabe disso. Mas aqui está falando daqueles mais explícitos, que a pessoa sabe que isso daqui, a condenação vai levar para o inferno. Que a pessoa sabe que se não sairmos desse caminho, seremos condenados no último dia. Mas ninguém pode falar nada, e olha o que está dizendo. E aos homicidas, né? Os que cometem assassinato, os que não se preocupam, matam e não se preocupam com a vida dos outros, esquece que quem tem o poder da vida e da morte é Deus. A Bíblia está falando que eles também. E aos fornicadores, né? Os fornicadores, a fornicação é a prática sexual fora do casamento. E aos fornicadores que vivem, não está dizendo porque uma pessoa caiu, vai para o inferno, a pessoa se arrependeu. Eu tento pregar bem claramente. É aqueles que não se importam, que vivem assim, falam, não estou nem aí, eu vivo assim mesmo, a vida é minha, ninguém manda em mim. É disso que está falando aqui. Aqueles que não se importam. Aqui está sendo para aqueles que vivem na prática e querem viver ali e não estão nem aí com a mudança. E aí diz assim, irmãos. E aos feiticeiros, feitiçaria, né? Se nós precisamos de algo, irmãos, nós vamos recorrer a quem? A Deus. A Deus que nós vamos recorrer. Mas nós vivemos uma geração que é difícil de dizer, mas tem crente procurando feiticeiro. Pastor, será? Você não imagina a geração que a gente está vivendo. E o Senhor já condenava isso desde o Velho Testamento. A feitiçaria é um pecado condenado na Bíblia. Mas ninguém pode falar nada, porque parece que o feiticeiro tem mais valor do que os pastores. E aí, irmãos, é condenado na Bíblia. E aqui vai dizer mais. E aos idólatras. E aos idólatras. O que é idolatria? É venerar alguém ou alguma coisa. Idolatria é a veneração, prestar culto a alguém ou a alguma coisa. Então não é a igreja evangélica que instituiu que idolatria vai para o inferno. Quem foi que falou que é pastor que instituiu que idolatria vai para o inferno? Está na Bíblia. Idolatria
vai levar ao inferno. Por quê? Porque está escrito. Lembra de Jesus lá em Mateus 4, respondendo ao diabo? Quando o diabo falou para ele, se você prostrado me adorar, eu te darei todos os reinos da terra. Jesus falou, está escrito, Satanás, só ao Senhor adorará e só a Ele servirá. Mas não, o povo quer dar um jeitinho, sabe? Essa idolatriazinha é tão pequenininha. É só um demoniozinho, um santinho no meu quarto. É só alguma coisa qualquer. É só essa imagem, talvez até do meu próprio filho ou da filha, porque tem pais que idolatram, né? Até os próprios filhos. Nós não podemos colocar ninguém acima de Deus, irmãos. Nós devemos amar a nossa família, a nossa casa, mas cuidado, não podemos colocar ninguém acima do Senhor. Só o Senhor é Deus. Um filho não é Deus, o nosso pai, a nossa mãe, ninguém é Deus na nossa vida. Só o Senhor é Deus. Por quê? Porque tem gente que fala assim, eu não sirvo mais a Deus por causa disso. Não, não, não. Então, idolatria não é só o santo na parede, não. Idolatria também é a pessoa que idolatra o outro. Entendeu? Tem gente que idolatra pastor. Tem gente que idolatra o padre, tem marido que idolatra a mulher dele, tem mulher que idolatra o marido dela, vive naquela, né? Ou filho, ou mãe, colocou acima de Deus, fez lá um altar de adoração com aquela pessoa, você já está falhando. É idolatria também. A gente não pode ser assim. Então, os idólatras também ficarão de fora, está escrito aqui. E aí, irmãos? Por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Nem com Paulo, nem com Pedro, nem com Maria, nem com João, com nenhum dos apóstolos, e com nenhum pastor, e com ninguém. Só ao Senhor adorará e só a Ele servirá. Essa pregação pode ofender muitas pessoas que talvez queiram adorar a Deus e mais algum fulano por aí. Mas é o que a Bíblia ensina. Não adianta eu querer falar para você, vem cá, irmão, toca aqui nesse paletó que Deus santificou ele. Você pode até tocar, como tocava em Paulo, e pela tua fé ser curado. A unção estava na vida de Eliseu, caiu lá o homem, enquanto ele estava morto lá, nos ossos dele, reviveu, porque a glória de Deus estava ali. Eu não estou dizendo que milagre não acontece. Tem pastor que não tem culpa do ser humano idolatrar ele. Eu estou falando que tem pessoa que é assim, né? Se eu for, né? E aí, pela fé, consegue até algumas coisas, mas não dá glória a Deus. Sabe? Era para glorificar a Deus. Não é para glorificar o homem, não é para glorificar a igreja, a glória de Deus. É para glorificar a Deus e nenhuma outra. É para falar assim, olha, Deus operou um milagre na minha vida. Aí sim, pode falar através naquela igreja ou aquele pastor orou, mas foi Deus que fez. Do Senhor é a glória, do Senhor é a terra, a sua plenitude. E aí diz assim, irmãos. E todos os mentirosos. Nós já sabemos quem é o pai da mentira, não é? Quem que é o pai da mentira? A Bíblia diz que é o diabo, não é? Então o filho do diabo vai morar com quem? Com o pai dele. É filho do diabo, mas depois quer morar com Deus. Irmãos. Eu dou risada para a gente, como diz o ditado, para não parecer que a pregação é prezada, mas tudo isso aqui serve para mim também. Não estou dando sermão em vocês, não. Eu não me preocupo em pregar dando sermão. Não, 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 não. Eu me preocupo em pregar e falando, Senhor, eu lembro, sabe do quê? De Paulo. E quando eu estou pregando isso aqui, tem pregador que prega umas coisas assim, ele prega de uma forma que parece que todo mundo é errado e ele é o santo, né? Não, 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 não. Sabe o que eu lembro? Eu lembro do apóstolo Paulo, quando ensinou para os discípulos, e quando pregar, eu tenho que pregar e cuidar de mim mesmo, para que eu também não venha cair. Eu servindo a Deus não venha falhar. É assim que eu prego e falo, Senhor, tem misericórdia de nós. Porque não é fácil, não. É por isso que muitos não querem, porque é mais fácil o caminho espaçoso que leva para o inferno. É por isso que as igrejas não pregam sobre salvação, sobre essas coisas, porque é mais fácil pregar tudo que Deus dá. Claro que tem muitas que pregam, tem as igrejas remanescentes que pregam, mas a grande maioria não quer saber disso, porque as pessoas não querem ouvir isso. Só que é o que salva a nossa vida, irmãos. A palavra, aqui é a palavra, não tem mais nada do que a palavra. E aí diz assim,
E não precisa falar o que é mentiroso, não, que todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe. Quem falar que não sabe, está mentindo. Aí diz assim, irmãos, a sua parte será no lago de fogo que arde com enxofre, que é a segunda morte. Quer dizer, aqui está muito claro. Aí depois no capítulo 22, irmãos, mais uma vez nos é dito lá no versículo 15, ó. Capítulo 22, versículo 15. Ficarão de fora os cães. A palavra cães, irmãos, aqui para a gente entender, porque tem muita gente quando fala da palavra cães, pensa que está falando dos cachorrinhos, né? Não, é até uma forma que eu vejo que foi errado, que acabou denominando para a raça de cachorro como cão, né? Mas a palavra cão e cão na antiguidade se referia aos demônios. E pessoas que usavam das práticas dele. Então, os cães, os feiticeiros, novamente repetindo, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, novamente, e que qualquer um que comete a mentira. Está na Bíblia, está muito claro. Esse texto traz os que se prostituem. Vai ter mais um texto que eu não separei aqui, que vai falar dos afeminados, vai falar dos sodomitas, vai falar um monte de coisa que muitos não querem ouvir. Mas está na palavra de Deus. Vai falar dos adúlteros. Então, irmãos, a grande verdade é que nós sabemos, nós que cultuamos a Deus, que estamos na igreja, que temos estudado a palavra de Deus, nós sabemos o que pode nos tirar do reino dos céus. E eu sei que a tentação no mundo ela é grande, para todos nós, não é só para você, para mim, para qualquer pessoa. Irmão, pense só, se você conhecer uma pessoa que fala assim, ó, eu não sinto tentação por nada, ele já está no pecado dos mentirosos. Não acredita não. Ele é tão santo, ele ora todo dia. Ele fala, e você? Eu estou só no manto, só no poder, só na glória. Eu não sou tentado por nada. Mentiroso. É mentiroso. Pode ser pastor, missionário, quem for. Porque se o diabo tentou Jesus, quem é melhor que Jesus para ele não tentar? Você acha que ele não me tenta? Você acha que ele não vai tentar qualquer um? Por isso que a Bíblia diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Porque ele tenta todos os dias. Deus disse para Caim, Caim, a tentação está à porta. O teu desejo, se você deixar, ele vai te dominar. A tentação é aquilo que nós sentirmos desejo por alguma prática que é contrária à vontade de Deus. Seja ela qual for, se for contrária à vontade de Deus, se está na palavra de Deus que é pecado, lute para sair disso. Não estou aqui dizendo, você, né, vai se lascar, irmão. Não, lute para sair disso. Ore, faça campanha de oração, jejue, porque o jejum vai fortalecer a sua carne. Ore, busque, irmãos. Porque Deus vai nos ajudar, Deus vai te ajudar. O que nós não podemos, irmãos, é saber que estamos no erro, que estamos em algo que vai nos afastar do reino dos céus, e a gente não lutar contra isso. O apóstolo Paulo chama a nossa vida do bom combate de Cristo. O bom combate. No final da vida de Paulo, e eu já estou terminando para nós orarmos, no final da vida de Paulo, ele diz, na carta a Timóteo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Nós precisamos guardar a fé, irmãos. E eu não vou aqui ficar falando, você vai sair, cada um pode ser tentado por tantas coisas, eu não quero aqui julgar os tipos de coisas, porque cada um sabe naquilo que é tentado. Mas também a Bíblia diz que não veio sobre nós tentação que não seja humana, que nós não possamos resistir.
Quando nós caímos, é porque nós estamos fracos na presença de Deus. Quando nós falhamos, é porque nós não estamos orando tanto quanto deveríamos orar. Nós não estamos buscando, não estamos estudando a palavra tanto quanto deveríamos mais. Porque nós devemos, a Bíblia diz, irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Está lá em Efésios, na armadura de Deus. Em Efésios 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Armadura de Deus, Efésios 6. Ore a Deus, não se acomode com o pecado, irmãos. Eu digo para as pessoas assim: pior do que pecar é permanecer no pecado. É se acomodar e falar, eu vivo assim mesmo. Não é o que Deus espera de nós. Deus nos quer com Ele na glória, irmãos. Deus não quer ninguém sem a presença dEle, longe dEle, afastado dEle. Vamos orar nessa noite em nome de Jesus. Talvez você tenha alguém para você apresentar a Deus. Talvez você está bem com Deus e maravilha, você está no caminho do Senhor. Mas quem da sua casa precisa ser salvo? Quem da sua casa não está servindo a Deus? Não tome a pregação, é só para mim, não. É para nós também, para a gente não falhar. Mas quem você conhece que precisa estar nos caminhos do Senhor, que precisa ser salvo? Ore por essa pessoa. Interceda para que ela seja salva. Interceda para que ela seja tocada pelo Espírito Santo de Deus, pela presença de Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar.